Olá para você. O vídeo de hoje eu quero falar sobre sermos corajosos. Às vezes a gente passa por momentos na vida, né, gente? Eu mesma às vezes passo por situações assim que eu falo, meu Deus do céu, de novo, meu Deus, como a gente vai superar, como que a gente vai seguir, né? Ou só eu que passo por isso, não é possível. E à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, gente, eu vou encontrando assim, realmente uma motivação, sabe? Eu tenho visto assim para mim que o livro de Atos é um dos livros, acho que mais profundos acerca de igreja, como lidar com a igreja num todo, né? Não falo só a igreja local, mas a igreja como um todo. E como assim aqueles homens passaram por coisas, gente, que a gente não tem o direito da gente reclamar, né? Eles passaram por coisas muito difíceis. Eu tenho lido aqui várias histórias para vocês. E assim, realmente quando chega a nossa vez, né? É onde a gente fala assim, Senhor, o que fazer? E aí o Senhor nos traz à memória, né? Essas histórias, aquilo que os seus servos passaram. E o Senhor mesmo, muitas vezes, o próprio Deus é quem vem motivar a gente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você é novo aqui no canal, esse é um canal de leitura diária da Bíblia, tá? Eu falo isso todo dia porque sempre tem alguém entrando aqui. E nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos. Em breve teremos um livro novo, se Deus quiser, se Deus assim permitir. E aqui é um canal onde a gente bate um papo, eu leio um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu faço alguns comentários, tiro algumas lições para mim, você pode tirar para você também. Então, se é um canal que você pode, de repente, encontrar uma palavra, uma direção, aprender alguma coisa, né? Considere se inscrever, ativa o sininho para você não perder os avisos, para que todo dia, quando o vídeo chegar, o YouTube avise para você. Também, gente, vocês aqui da minha comunidade, da minha pequena comunidade, você também que está chegando, eu quero dizer para vocês que a gente tem um livro novo, lindo, maravilhoso, que é o livro do Renato, esse daqui, ó, Experiências com Deus. É um livro incrível, eu ajudei a escrever e assim, as histórias estão lindas, gente, de verdade, onde ele compartilha ali da vida dele com Deus, quando ele era mais jovem, até assim, histórias mais recentes, mas como tem sido a vida dele caminhando com Jesus, as experiências que ele tem tido com o próprio Deus. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode adquirir ou presentear alguém, dar aquela injeção de fé no coração dessa pessoa, que vai ser uma bênção mesmo, gente. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura. Antes da palavra, vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude na sua infinita graça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. O Senhor é bom e o Senhor é fiel. Pai, obrigada por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos, Senhor, assimilar as Tuas lições, assimilar tudo que está nesse livro e que possamos ser encorajados nesse dia, que possamos, ó Deus, encontrar ali força para continuar seguindo em frente, prosseguindo para o alvo, e que a sua palavra nos transforme em pessoas melhores e transformadas, Senhor. Pessoas curadas, ó Deus, pessoas assim que possam, sabe, andar a segunda milha com aqueles que estão precisando, sabe? Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Bom, bora lá, pega lá sua Bíblia, seu celular, o que você tiver, bora comigo. E nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 23, em que está escrita assim. Fixando os olhos no Sinédrio, Paulo disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá. Parede branqueada. Parece que ele está meio que assim, né? Eu não diria xingando, mas parece que ele fala assim, seu parede branqueada, não parece? Enfim. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram, insultas o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal do líder do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte deles era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no sinédrio, irmãos, sou fariseu,
filho de fariseus, é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isso, surgiu uma contenda entre os fariseus e saduceus e o grupo se dividiu. Porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Houve então muita gritaria. Alguns escribas da parte dos fariseus levantaram-se e começaram a discutir, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. Quem sabe não foi algum espírito ou um anjo que falou com ele. E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso. Como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o des também em Roma. Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. E foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada. Foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leve esse moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para dizer-me? E ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter que investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comerem nem beber até que o matem, e agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, disse: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. E escreveu-lhe uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei-o ao sinédrio deles. Achei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo o enviei a ti, intimando também aos acusadores que apresentem o caso contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram de noite a Antipátride. Mas no dia seguinte deixaram os da cavalaria seguir com ele e voltaram à fortaleza. E estes, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Paulo aqui então está ali diante do Sinédrio, ele até se apresenta como um fariseu, filho de fariseu, né? E ali o tema da discussão era que ele falava que ele cria ali na ressurreição, né? Na esperança da ressurreição. E os saduceus não acreditavam naquilo, os fariseus sim, enfim, começaram ali um problema, uma treta entre eles e começou a haver um grande tumulto. Na verdade, né, gente, pelo que a gente vem lendo aqui, Paulo já estava ali na mira da galera, já estava sendo bem perseguido, e esse ponto de discussão, quando ele fala naquilo que ele crê, só trouxe mais lenha na fogueira, essa é a verdade.
E aí começa toda aquela briga, enfim, onde o comandante ele tem que entrar no meio, tira Paulo dali e manda ele para a fortaleza para ele ficar a salvo. É aquilo que eu falei, né? Quando Paulo ele disse no vídeo anterior que ele era cidadão romano, e aqui a gente vê, né, o privilégio, né, de ser um cidadão romano. Ele foi tirado daquele entorno e foi enviado à fortaleza para ficar mais seguro ali. E exatamente ali a Bíblia fala que no dia seguinte, à noite, Deus apareceu para Paulo. E a palavra de Deus para ele foi ser corajoso. Quando a gente ouve coisas assim, pelo menos quando eu vou lendo aqui, vejo quando Deus ele ministra esse tipo de mensagem para os seus servos, falando assim, olha, seja corajoso, são momentos que às vezes nós estamos muito assim frágeis, né? Porque se a gente parar para pensar nesse contexto, gente, Paulo já vinha sofrendo uma série de perseguições, era gente que perseguia, arrumava intriga, enfim, aconteciam tantas coisas ali que o que eu gosto de lembrar, Paulo era homem, né? Então assim, me parece justo pensar que ele deve ter tido seus momentos assim de tristeza, os seus momentos até de medo, por que não dizer o medo, seus momentos assim de incerteza, sabe? Foi aquilo que eu falei em outro vídeo, né? O Espírito Santo fala para ele, olha, vai para Jerusalém que o que te espera não é nada bom. Você imagina receber esse tipo de mensagem, embora o seu coração tenha aquela coisa assim, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou viver isso, eu vou para lá, mesmo sabendo que tudo isso vai acontecer. Mas no fundo, a gente tem mesmo esses momentos. E eu fico pensando que só Deus conhecia o estado real de Paulo, para que o próprio Deus viesse e aparecesse para ele ali no meio da noite para falar para ele assim, olha, seja corajoso, você deu testemunho de mim em Jerusalém, e agora você vai dar testemunho de mim em Roma. É como se Deus falasse assim para ele, a lição que eu tiro pra gente, né? A caminhada não parou, gente. O chamado não acabou. A palavra de Deus sobre nós, ela não termina aqui. Deus, ele tem a continuidade com a gente. Deus estava dando continuidade com Paulo, apesar de tudo que estava acontecendo. A gente ainda percebe, a gente vê ali toda uma conspiração para matar a vida do cara. E mesmo assim, gente, a gente precisa se lembrar da palavra de Deus sobre ele, a palavra de motivação, de ser corajoso, sabe? Ele poderia muito bem ter passado por tudo aquilo, já parou para pensar que às vezes pode ter ocorrido no coração dele do tipo voltar atrás, ou não, às vezes não voltar atrás, não necessariamente voltar atrás, mas aquela coisa assim de querer recuar, nem que seja por um instante. E muitas vezes a gente quer recuar por muitos instantes, quando vem uma situação, às vezes nem tão difícil quanto essa que ele enfrentou, sabe? Às vezes assim, a gente se vê ali no ambiente, quando, como eu disse aqui, né, ele estava ali no ambiente ali do Sinédrio, que é um ambiente religioso, com os saduceus, com os fariseus, aquela discussão, uns criam numa coisa, outros criam em outra coisa, e vinha aquela discussão teológica, né? Mas assim, às vezes a gente se vê também em situações muito parecidas, né? Às vezes nós estamos em ambientes até de igreja, que uns concordam com uma coisa, outros não concordam, ou às vezes ambientes de igreja assim, que há divisão, existem problemas, né? E você às vezes está ali, né, sendo alvo daquelas duras críticas, sendo alvo daquele falatório, daquela situação, e assim, a vontade que dá muitas vezes é desistir. E aí a gente precisa ouvir do próprio Deus, né, essa palavra, olha, seja corajoso, você deu testemunho de mim aqui, agora você vai dar o testemunho de mim lá. Então é assim, não é porque está acontecendo tudo isso com você que acabou a sua história, não é porque está acontecendo tudo isso com você que o seu chamado termina aqui. Ele agora continua, ele vai continuar onde eu te levar, né? E aqui o Senhor falava aqui para ele, né, que é necessário também que você dê o seu testemunho também em Roma. Você já deu em Jerusalém, e agora você vai para Roma. E é interessante que depois que Paulo recebe essa palavra, existe toda aquela conspiração que o sobrinho dele fica sabendo, chega ali no ouvido do comandante, né? O que o comandante faz? O comandante pega Paulo ali meio que às escondidas e zarpa com ele para outro lugar para proteger.
Então a gente vê o próprio Deus conduzindo ali a vida de Paulo onde ele deveria estar, né? Naquela situação ali de risco de morte. Então, gente, é um ponto bem interessante assim a gente pensar que quando o Senhor ele tem algo na vida da gente, às vezes algo que vai nos mover para certos lugares, que às vezes vai trazer uma mensagem do Senhor para aquele lugar que as pessoas não vão aceitar, elas vão nos odiar, elas, enfim, vão chamar a gente de louco, vão chamar a gente de tudo quanto é nome, mas você precisa ser fiel àquela mensagem, àquele testemunho, né? Porque é justamente essa mensagem que é a mensagem que Deus quer que você fale, você precisa também disseminar em outro lugar, né? Então, muitas vezes, para isso acontecer, o Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe que às vezes a gente não consegue, Ele sabe que às vezes a gente desanima, a gente quer desistir, a gente sabe não tem ninguém, não tem apoio, e o próprio Deus precisa vir e falar para nós, olha, seja corajoso, seja corajoso. Você já deu testemunho de mim aqui, agora você vai dar o testemunho de mim lá, sabe? E eu quero que essa palavra fique no coração da gente, até como um bálsamo, um ânimo para nós, né? Porque muitas vezes, ainda que as pessoas queiram nos parar, ainda que queiram nos prender, né? Ou ainda que queiram conspirar contra nós, que é o que aconteceu aqui com o coitado do Paulo, né? Que sofreu poucas e boas, ainda que queiram conspirar contra nós, contra a nossa reputação, contra quem nós somos, contra a mensagem que a gente carrega, a gente pode confiar que o Senhor ele vai nos visitar, sabe? Porque, gente, não tem jeito, para os servos de Deus, aqueles que estão ali seguindo um propósito, ouvindo a voz do Espírito Santo, levando uma palavra que precisa ser levada, o Senhor ele não abandona. Ele está sempre ali, Ele está conduzindo. Se for o caso, o próprio Deus visita a gente e Ele mesmo dá a palavra de motivação que a gente precisa para que a gente não pare. Porque nesse exemplo aqui de Atos 23, a gente viu muito claramente que assim, a obra ela não podia parar. Paulo não podia parar. Não importa as circunstâncias, né? Não importam ali tudo que estava acontecendo com ele. Ainda que ele fosse preso, Deus usou ali o comandante para livrá-lo e até mandar para outro lugar, porque aquela obra precisava continuar. E o Senhor já tinha preparado o coração de Paulo, motivou ali a vida dele. E nos próximos capítulos a gente vai ler como que foram esses momentos e nesses lugares assim que o Senhor falou para Paulo, né? Então, que isso fique no coração da gente, que fique algo assim como um refrigério, sabe? Uma motivação. E que eu não sei que momento do dia que você vai ver esse vídeo, mas se você estiver vivendo algo, ou está esperando algo, ou você acabou de receber uma notícia, você acabou de ser assim, esculachado, sabe? Você acabou de ser difamado. Eu quero dizer para você, seja corajoso, seja corajosa. E não pare. Não pare, segue em frente, sabe? Às vezes, eu mesma, gente, às vezes eu tenho meus momentos que às vezes eu tenho vontade de parar, mas eu preciso, quando eu venho aqui para a Bíblia, é onde eu recebo o renovo do Senhor, tipo, não, minha filha, você não vai parar não, vai, eu vou te dar mais um empurrãozinho para você continuar seguindo em frente. E assim a gente vai seguindo na vida cristã, né? Essa vida cristã que muitas vezes oferecem por aí, que é uma vida muito fácil, muito assim, good vibes alone, sabe, gente? Não funciona muito, não bate, não combina com a Bíblia. Porque Deus, ele tem coisas boas pra gente? Tem. Deus tem momentos maravilhosos para nós? Claro que ele tem. Mas nós não estamos isentos das dificuldades, não estamos isentos de perseguições, de pessoas que não gostam da gente, de difamações, o que quer que seja. E muitas vezes são essas coisas que vão testar a nossa fé, onde nós estamos mesmo, se estamos realmente plantados aqui na palavra, sabe? Muitas vezes, assim, por que muitas vezes as pessoas se desviam, não querem mais nem saber de Deus? Porque, assim, saíram da palavra. Mas se você se voltar para a palavra, se você for plantado aqui, nesse livro, você vai ver como que o Senhor vai direcionar e como você vai encontrar forças que você até achava que nem tinha mais para seguir em frente, porque são forças renovadas em Deus, não são suas. E quando Ele renova as nossas forças, nós podemos continuar andando mais um pouco até a hora que Ele mandar a gente parar.
tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que esse texto tenha te abençoado, te inspirado. Quando o vídeo terminar, continue meditando mais um pouco. Fale com o Senhor, peça perdão, peça renovo, que Ele tem renovo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele pode derramar alegria sobre nós, para que nós possamos continuar a ministrar assim a sua mensagem às pessoas que precisam de nós e onde Ele quer nos usar através de nós, tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.